Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar aqui na Aliança Francesa. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito divertido. Vamos falar sobre a série Lupin da Netflix, que está fazendo maior sucesso, foi lançada em dezembro e aqui na Aliança Francesa, óbvio, a gente adora quando é lançada alguma série, porque é o momento de a gente praticar o francês, não é verdade? E agora eu vou falar com a Vanessa de Oliveira, que é professora e youtuber do canal Instagram FR Monabour, para falar sobre a série. Olá, Vanessa, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Tava com muita saudade de vir para cá, porque depois de um ano confinada, né? E eu tô aqui na Aliança só como professora há 17 anos e ainda toda a vida antes como estudante, né? Então eu amo esse lugar, eu trabalhei aqui nessa biblioteca. Você é de casa, no começo do século. Bom, você é fã de séries, estuda literatura, sabe muito sobre a França, já viajou para lá diversas vezes. Eu quero saber o que você achou da abordagem da série sobre o personagem Arsène Lupin, do escritor Maurice Leblanc. Então, para começar, como os nossos ouvintes, telespectadores, né, muitos são estudantes de francês, vamos falar direitinho o nome da série, Arsène Lupin. E o autor é Maurice Leblanc. Então, o Maurice Leblanc, ele nasceu em 1864, no dia 11 de dezembro, na Normandia, em Rouen. Na série, você vê que o filho do Assane Diop, né, que é o personagem principal, o personagem do Omar Sy, ele nasceu no dia 11 de dezembro. Inclusive, no dia 11 de dezembro, eles vão, né, o Assane Diop com o filho dele, o Raoul, para Étretat, essa cidadezinha linda. Tá, que saudade de Étretat. É como um elefante colocando a tromba dentro do mar. É muito bonito. É muito lindo, na Normandia, gente, merece visita aqui, viu? E aí o Assane tá lá passeando e todo mundo de cartola, porque os símbolos, né, do Arsène Lupin é cartola, bengala e um monóculo, aquele, né, óculos. E aí as pessoas estão lá passeando, todo mundo com aquela cartola, e aí algumas pessoas me escreveram. Aí eu falei, isso é verdade? Existe essa festa lá? Eu falei, olha, eu fui em Étretat, fui na casa do Maurice Leblanc. Comprei o primeiro livrinho do Arsène Lupin, comprei lá na casa do Maurice Leblanc. Esse é especial. É especial esse aqui. Até com CD, não sei, nem existe mais onde eu ouvir CD, mas tá aqui. Bom, pelo menos não é fita cassete, né? E aí, as pessoas me perguntaram, mas existe esse dia? Eu falei, olha, eu nunca ouvi falar disso. Aí fui pesquisar. E não existe, foi invenção da série, mas eu acho, aliás eu vou escrever lá pro Office de Tourisme do Étretat, que eles devem colocar essa data, 11 de dezembro, como uma festa realmente da cidade, porque eu achei essa ideia ótima, imagina todo mundo lá passeando com a cartola, fazendo essa referência a esse escritor tão importante da literatura francesa e até mundial, né, porque ele foi traduzido em muitas línguas, fez um sucesso tremendo no Japão. Qual dos disfarces do Lupin você achou mais interessante? O Omar Sy foi a melhor escolha para esse personagem, né? Gentleman cambrioleur, um cavalheiro, um assaltante cavalheiro, ele na obra do Maurice Leblanc, ele é muito carismático, a gente torce por ele. E o Omar Sy é perfeito, né? Porque não tem como você não torcer pro Omar Sy, ele pode fazer qualquer papel que a gente vai estar lá. Eu gostei muito do, acho que era Paul Arsénat, que era um magnata, e ele chega todo elegante, lindo, maravilhoso, entrando no Louvre, dando aqueles lances milionários para comprar o collier de la reine, né, para comprar o colar que pertenceu na história, né, a Marie Antoinette. Então a gente vai perguntar para o público agora um quiz. Vocês lembram das diversas identidades usadas pelo Assane, que eram todas anagramas
de Arsène Lupin. Anagrama, né, pra quem não sabe, quando você usa as letras, embaralha, né, e com as mesmas letras você escreve uma outra palavra. Por exemplo, a gente tem na literatura brasileira mesmo um exemplo que é Iracema, que é o anagrama de América, do José de Alencar. Em cima do nome Arsène Lupin, ele brinca com isso e cria os outros personagens, os outros disfarces dele. Qual personagem você prefere? O Lupin ou Sherlock Holmes? Essa é difícil, hein? Qual que você prefere? Ai, pra mim é fácil, porque eu sou uma francófila, assim, eu puxo um saco da França e da francofonia, que não é brincadeira. Então já sei o que você vai responder. Então, na verdade, eu nunca li Sherlock Holmes. Uma curiosidade que o Maurice Leblanc, ele quis usar o nome Sherlock Holmes numa das histórias dele, que era La Vie Extraordinaire d'Arsène Lupin. Conan Doyle não autorizou, não gostou, não deixou ele usar. E aí, o que ele fez? Ele brincou com a palavra. Ele tirou o S do Sherlock e colocou no Holmes. Aí ficou Sherlock Holmes. Eu achei muito legal isso. Então, a próxima pergunta já até sei a sua resposta, né? Para escolher entre o Lupin e o Robin Hood, também você fica com o Lupin. Désolé. Falando da língua francesa na série, quais expressões chamam mais a sua atenção? Quem tá seguindo, conhece o meu canal, sabe que eu gosto muito de fazer vídeos justamente sobre isso, sobre séries, filmes. Usar isso como uma forma lúdica, gostosa de praticar, aprender o francês, né? E essa série, ela é muito interessante. É a língua coloquial, né? Bem informal mesmo, a língua como se fala na rua. 3 expressões para falar de dinheiro. Argent, la thune, le pognon e l'oseille. Para trabalho, eles também usam job, boulot, e o verbo bosser, tu bosses, né? Você trabalha, em vez de falar tu travailles, tu bosses. Bom, para policial, un flic, para carro, une bagnole, beau gosse, achei bonitinha essa também, beau gosse, literalmente gosse é um moleque, uma criança, né? Um menino, e o beau, bonito, beau gosse é um bonitão. É tipo o Vitor, assim, a gente fala, Vitor é um beau gosse. Gare, que também é um cara, né? Un gare, un mec. Merda, putain, é igual vírgula em francês, né? Básico. Interessante que merda pode ser substantivo, adjetivo, verbo, e não é qualquer coisa. Merda, emmerder, demerder, j'emmerder e sei lá, merda. E outra coisa interessante da língua oral é a supressão do ne na negação. Ele quer falar que não tem dinheiro. Seria je n'ai pas d'argent, mas ele usa la thune. E não je n'ai pas, mas ele fala je pas. Eu não fiz nada. Com ne, né? Ne, rien. Né? Os 2 termos para fazer a negação. Mas em vez de falar je n'ai rien fait, ele diz j'ai rien fait. Isso é muito comum na linguagem oral. Sois pas en retard, não se atrase, em vez de falar ne sois pas, sois pas. Uma outra marca da oralidade também, na escola a gente aprende que faz a contração com o je, né, a primeira pessoa, e uma vogal. J'ai une voiture. E com tu, não. Mas na língua oral faz muito essa contração. T'as une femme, em vez de falar tu as une femme, t'as une femme. Em vez de falar je suis, na língua oral, principalmente informal, mas do cotidiano, ele fala je suis agent, je suis pas bête. Você não vai chegar em Paris e vai falar je ne suis pas américaine. Não, je suis pas américaine, moi. Até lembro uma história, eu falei pra alguém, je suis pas, e o nome da pessoa, não, je suis pas Mariana. Como que é? Chupa Mariana? Como que é chupa Mariana? Eu falei, não, je ne suis pas Mariana. Ficar melhor, né? A pessoa que ainda não assistiu a série, tá querendo assistir, mas tá com um pouco de medo, porque não tem um nível muito avançado de francês. O que você acha? Você acha que precisa mesmo de um francês
avançado para acompanhar a série na língua original? Né? Ah, você diz assim, sem legenda? Sem legenda. Não, sem legenda eu acho difícil. Precisa realmente ter um nível bom, justamente por essas coisas que eu falei. Com a legenda em francês, eu acho que o nível intermediário já consegue acompanhar bem. Porque senão é muito frustrante também, né? Você assistir e não entender nada, né? Cansa um pouco. Mas só de você já assistir, mesmo com legenda em português no começo, já ter essa preocupação, assim, de tentar pescar alguma coisa, acho que já vale. Como professora, quais exercícios de compreensão você indicaria para treinar o francês com a série? Então, pegar um capítulo, talvez depois de já ter visto a série, para praticar mesmo. Você já assistiu a série com a legenda em português, aí assiste de novo o primeiro capítulo, por exemplo, com a legenda em francês. Aí assim, assiste em português, depois com a legenda em francês, aí depois sem legenda, e depois você atua a cena. O aluno pode escolher de cada episódio 10 expressões que ele achou interessante, mas puxa, isso é algo legal para usar no dia a dia. Porque você não vai querer aprender tudo que tá ali, né? Mas se de cada episódio você pegar 10 expressões ou 10 vocabulários, já vai enriquecer muito, né, o teu glossário. E eu também acho legal colocar a opção, a descrição de áudio, porque quando o personagem não está falando nada, mas ele está agindo, fazendo várias coisas, o áudio vai descrevendo, né? Assim, a Sana entrou na piscina, a Sana se direcionou, aí ele vai, e aí o aluno já vai pegando, piscina. Na piscina, né? Palavra difícil, né? Ai, não. Também aumentando mais o vocabulário, é válido também. E também tem um aplicativo, Learn Language Netflix. É muito legal, você tem que ter esse aplicativo instalado nas extensões do Google e ter, claro, a conta do Netflix. E aí você consegue ver a série e, ao mesmo tempo, a legenda em francês e em português. Aliás, não só em francês, esse aplicativo é para qualquer língua, né? Mas assim, então não fica com aquela frustração também de não tô entendendo nada. Você já olha ali e já vai associando. Dá para aprender bastante coisa mesmo se tiver esse tempinho, essa dedicação, né, de pegar um capítulo para destrinchar. A obra, né, Arsène Lupin, já faz parte assim, do imaginário francês há tantos anos, que tem muitos filmes, muita obra em torno dela. E teve uma música do Jacques Dutronc, e a música se chama justamente Gentleman Cambrioleur, né, o título em português foi traduzido como Ladrão de Casaca. Essa musiquinha explica bem, dá pra assim, né, ter uma ideia bem do personagem, e era bem simples, bem facinho de entender, um vocabulário legal, então também é algo interessante. A gente não pode deixar de falar também do cenário, né, da série. Mostra Paris, mostra outra cidade. Qual deles você recomenda para uma visita? Bom, nem vou recomendar Paris, né? Porque tem nem graça, né? Você vai pra França, você tem que conhecer Paris. Menina, lá tem uma torre. Mas eu aconselho conhecer a Normandia, né? É a região em que o Maurice Leblanc nasceu. É uma região assim, com muita história. Em Rouen, que a Jeanne d'Arc foi queimada, berço do impressionismo, a casa do Monet, o Jardin de Monet. Aliás, se for para lá, não vá sem ver meu vídeo que eu falo sobre Vernon e Giverny, porque não é só a casa do Monet. Lógico, esse é o chamariz, é o que vale mais a pena, mas a região toda em volta é bem bonitinha. A história do Maurice Leblanc é sempre bem ambientada lá na Normandia, sobretudo... eu mostrando de novo aqui, meu. A série acaba nesse lugar, né? A série acaba lá, em Étretat. Então você vai para Rouen, pega um trem, se não tiver em greve, né? Porque aconteceu comigo. Eu fui pra lá, queria ir pra Étretat, tava em greve. Eu quase que tive que dormir lá na estação. Aí a raiva que deu que o dia que eu fui, que teve greve, eu não consegui chegar, tava um sol maravilhoso. No outro dia, chuva. Também você pode fazer Rouen, Le Havre, e de Le Havre pega um ônibus pra Étretat. E Le Havre, que é uma cidade que foi destruída na Segunda Guerra, ela foi totalmente reconstruída e, inclusive, lá tem... Eu tava passeando lá, vi um negócio, falei, gente, parece Brasília aqui. Quando vi Oscar Niemeyer. Bom, para finalizar, então, a nossa conversa, o que você acha que vai acontecer
na segunda parte da primeira temporada. Eu gostaria que o personagem, né, o Diop, o Hassan, tivesse desafios mais fortes, porque tá tudo muito fácil pra ele. Por enquanto ele teve um antagonista que todo mundo tira ele de trouxa, ninguém acredita no que o detetive fala. Precisa então ter mais emoção aí, mostrar um antagonista assim mais à altura. E eu também gostaria que esse personagem Sherlock Holmes aparecesse também e que mostrasse mais a Normandia também. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, no YouTube tem o filme com o Romain Duris, que é um outro ator muito bom da atualidade. E esse filme está disponível no YouTube e dublado em português. Pelo menos você tem a oportunidade de conhecer a história. O filme se chama O Ladrão Mais Charmoso do Mundo. Merci! Se ficou alguma dúvida, alguma curiosidade, algo que queira perguntar sobre a série ou sobre a Normandia, merci beaucoup. Beijo!